Bom dia, rapaziada! Sejam muito bem-vindos ao canal JD do Cartola para mais um vídeo da 13ª rodada, uma rodada gelada aqui em Santa Catarina, mas sim, teremos aí uma rodada com alguns jogos bem interessantes aí, alguns clássicos. Então, vamos lá, vamos ficar de olho. Lembrando, né, que ontem a gente não teve a live do Madrugadão, por JD aqui tem ter compromissos pessoais, mas na sexta-feira que vem vamos estar junto novamente. Então, vem comigo, vem com o JD! Fala comigo, Mito! Seja muito bem-vindo, então. Quero primeiramente, né, dizer para você aí que está chegando agora, se inscreva no canal, por favor, deixe o like e ative as notificações para receber conteúdo novo, assim que o JD enviar vídeos e conteúdos para você saber em primeira mão. Combinado assim? Bora lá então. Antes de a gente começar aqui a escalação, eu quero passar pelos jogos. Que a gente vai ter os confrontos aí sábado às 18h30. Primeiro confronto entre Cuiabá e Red Bull Bragantino. Olha o Cuiabá, hein? Cuiabá aí se mostrando agora um time muito mais competitivo, né? Esse novo Petit aí conseguiu organizar, né, a parte defensiva do time do Cuiabá novamente. Então não é nenhuma loucura aí pensar num SG aí do time do Cuiabá, com alguma peça aí que você possa estar se diferenciando e de repente uma peça do time defensivo do Cuiabá aí possa ser muito interessante. Eu destaco então o goleiro Walter, tá? O Walter pode ser uma bela opção contra esse time aí incisivo, né, que é o time do Red Bull Bragantino. Temos aí Juninho Capixaba, né, aparecendo lá na frente também, pode ser uma peça interessante. Lucas Evangelista, Elinho numa excelente fase. Então vai muito aí do feeling, né, de quem tiver apostando muito mais aí no time do Red Bull, essas peças interessantes, tá? Vasco e Botafogo, um clássico aí, um clássico em Brasil, né, regional e Brasil também, entre Vasco e Botafogo. O Veguete não tem como não citar o nome dele, né? É um cara fantástico, extraordinário aí, o que esse jogador representa para o time do Vasco nessa temporada aí não tem muito o que descrever. Então aqui, olho no Veguete, Veguete, alguns chamam assim. E também aqui, o Piton, se ele jogar, ele vai jogar, olha só a posição que ele vai estar jogando. Então é um lateral que a gente vai ter 5 pontos se segurar um SG, mas ele vai estar muito mais próximo à área. E a gente sabe que tem um potencial ofensivo também, o Piton. Então fica aí essas duas dicas para vocês. E aqui no time do Botafogo, Cuiabano, se for para jogo, também é uma bela opção. Júnior Santos também aqui é dúvida, ele está em dúvida ali com o Tietê ou o Oscar Romero, né? Se Júnior Santos for para jogo, também é uma ótima. Tiquinho Soares, Eduardo que deu uma brocada no último jogo, né? Marcando 2 gols, aparece aí também como boas opções. Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. Galera, esse confronto aqui a gente tem um combo bem interessante do ataque, tá? Paulinho e Hulk, né? Sendo que o Gustavo Scarpa não vai estar nesse confronto, então as bolas paradas aqui vão ficar com esse homenzinho aqui, ó. O incrível Hulk vai ser 100% o homem da bola parada no time do Galo, então cresce muito o potencial dele aí. Muita galera vai estar de Hulk como capitão por enfrentar um time aí de menor expressão que é o Atlético Goianiense, mas cuidado, galera, cuidado da surpresinha. Sempre quando tem um confronto muito fácil ou muito favorável, digamos assim, né, sempre tem aquela zicada braba, né, que pode estar acontecendo. Então, tenta acalmar seu coraçãozinho aí, não pesar tanto a mão, mas vale, eu acho que vale a tentativa aí de um Paulinho e Hulk para esse confronto, tá? Eu não sei se o Galo consegue segurar o SG, né? Porque o time Atlético Goianiense tem feito gols também fora de casa. Então, essas seriam as peças que eu destacaria para vocês nesse confronto, tá? Fortaleza e Juventude, outra aí que a galera também vai estar pesando um pouquinho Fortaleza. Só que lembrando, né? Juventude ganhou em casa do atual líder Flamengo.
É um time muito ajustado pelo Roger Machado, principalmente defensivamente. Mas, claro, né, temos aí o Lucero uma ótima fase, uma boa opção também. Assim como o Pochettino, que é o organizador desse time aí. Correndo por fora, bota um Breno Lopes, tá entregando também. O Juventude tem feito gols em todos os jogos que ele tem jogado. Até vamos vir aqui, ó, pra gente dar uma analisada junto. Nesse confronto, vamos pegar aqui o Juventude, olha só. Os últimos 5 jogos do Juventude como visitante, tá? Perdeu 3-1, fez gol. Perdeu 2-1, fez gol. Empatou 1-1 com o Fluminense, fez gol. Contra o Internacional lá na sexta rodada. Na verdade não aconteceu esse jogo. Na verdade esse jogo não aconteceu, foi adiado contra o Internacional, então esse aqui não é válido, esse 0-0, né? Porque não aconteceu. E 5-1, ou seja, olha só, nos últimos 4 confrontos fora de casa, a Juventude fez gol. Então aí, quem tá pensando no SG do time do Fortaleza, muito cuidado, tá, pessoal? Mas tem essas peças interessantes e aqui eu destacaria quem? Lucas Barbosa e Jadson, né? Pelo que tem produzido em média básica. Jadson acho que um pouquinho mais de potencial por causa dos desarmes para esse time aí do Fortaleza, que é um time que vai para cima, né? Que tem muita posse de bola, então acaba aparecendo os desarmes aí pro Jadson. Confronto Grêmio e Fluminense. Esse sim é um confronto aí que tudo pode acontecer, como simplesmente nada pode acontecer, como diz meu amigo Cosme, Black Nerd. Confronto dos desesperados, né? Desesperados mesmo. Ambos precisam da vitória, então vai ser um jogo. Olha só, vai ser um jogo muito, sei lá, pode ser aquele jogo muito louco que pode dar um 4-3, um 5-4, como pode ser aquele que os dois ninguém quer perder e vai ficar num 0-0, um 0-0. Mas eu não acredito nisso, tá? Eu acredito num jogo aí de muitos gols. Mas aí temos algumas peças aqui, ó. O Germancano é um cara que pode desencantar nessa rodada, tá? Pode desencantar nessa rodada. Terans, né, tendo oportunidade agora com o Marcão aí como titular, vai querer mostrar serviço, então é uma peça que a gente conhece ele já Atlético Paranaense, então a gente sabe do potencial que ele tem numa bola parada, chute de fora da área. Então aqui o Terans eu colocaria também como opção e o Marcelo, né, o Marcelo mesmo tomando SG aí, o bicho é mito, né, é mito de cartola, então aí pode estar fazendo aí seus 5 pontos em SG com certeza para esse confronto. O time do Grêmio, a parte ofensiva é difícil citar alguém, né? A parte ofensiva do Grêmio está muito carente esse ano, né? Principalmente aí sem o Diego Costa e o Soteldo, né? Perde demais a parte ofensiva do Grêmio. E aí aparece quem? Aparece o Cristaldo, né? O Cristaldo que vai ser provavelmente um dos mais escalados para esse confronto com o Fluminense, que tomou muito gol também. Então o Cristaldo aparece com uma parte interessante, assim como o Reinaldo, que tem aparecido muito ofensivamente. Tá? Então deixo aí essas duas peças para vocês, mas lembrando, né? Não confio aqui em SG para nenhuma das equipes, tá? Pode acontecer um 0-0 horrível, um jogo horrível? Pode, tá? Mas é muito difícil. E também para goleiro aqui, esqueçam, tá, galera? Esqueçam aí, claro, pensando em SG, né? Mas de repente aí um Fábio possa aparecer aí muito bem para a questão de defesas, mas se quiser um combo de SG e defesas, não é o confronto. São Paulo e Bahia, outro belo confronto aí, né? Dois times que estão lutando aí na parte de cima da tabela. São Paulo jogando em casa sempre muito forte, principalmente se for com Ferreirinha, vai ficar um equilíbrio aqui. Dois velocistas pelos lados, Luciano cadenciando no meio, Caleri lá na frente. Mas um Bahia aí que tá vindo muito bem, né, galera? Esse quarteto de meias aqui, ó, encaixou nesse time aí do Rogério Ceni. Então vai ser um jogo bem competitivo, tá? Não vejo assim um jogo de tantos gols, não vejo não. E aí, se eu tivesse que dar um palpite aí, o meu palpite seria um 1-1 para esse confronto. Criciúma Internacional também é um jogo que eu não vejo muitos gols, tá? Aí pode ser 1-0 para cada lado, 1-1, não vejo muito mais que isso. Porém, o Inter está muito carente de atacantes, tá? Agora sem Wesley suspenso, olha só, Johan ou Gustavo Prado pode aparecer, que são meias atacantes aqui pela ponta esquerda. Wanderson, a fase não é boa. Alan Patrick nessa posição aqui, não acredito, tá? Não acredito. Vai ser um falso 9, na verdade. Ele vai estar jogando mais aqui entre as linhas dos três aqui na frente.
E essa trinca aqui é uma trinca de volantes, por isso que eu acredito que não seja um jogo de muitos gols, né? A parte ofensiva do Inter não tá legal, mas a parte defensiva do Inter tá muito bem protegida, tá? Então, vou fugir desse confronto aí, não tenho muitas peças a indicar, talvez aí um Fabrício ou até mesmo um Gustavo, né? Por que não um Gustavo aqui do time do Criciúma? Flamengo e Cruzeiro, galera, o fabuloso, o cabuloso, o azulão aqui. O time do Cruzeiro está se reforçando, vai ter um segundo semestre, acredito aí, muito bom, né? E está começando a ter uma consistência esse time do Cruzeiro. O time do Flamengo a gente dispensa comentários, então é um confronto difícil para o Flamengo, tá? Mas eu acredito que possa acontecer aí um SG para o time do Flamengo. Tá, possa acontecer um time do Flamengo, mas não aquela coisa de 3-0, 2-0. Acho que se ganhar, ganha com 1-0, mas pode ser que pinta aí um empate, tá? Um 0-0 aí tá muito tendencioso para esse confronto aí. Então, Pedro sempre aparece como uma boa alternativa. O Lohan, cara, ele é um jogador muito bom. O problema é a finalização dele, né? A parte da finalização dele que não tá legal não, mas é um bom jogador esse Lohan aqui. Mas não vai entrar no meu time, com certeza não. Pedro aí corre por fora para a gente colocar no nosso time. E aqui a gente tem a parte defensiva. Eu acho o Ayrton Lucas muito interessante. O Rossi aparece aí interessante. O Davi Luiz, o Léo Pereira. Né? A parte defensiva, o Wesley, a gente pode fazer uma dobra aí bem legal, até mesmo, de repente, pensando em um tiro curto aí, a gente fechar uma defesa do Flamengo. E aí no time do Cruzeiro a gente tem aí o Matheus Pereira, que pode parecer como uma bela opção, né, no nosso time aí. E o William, que está jogando demais, né? Mesmo não conquistando o SG, ele está jogando demais, então aparece aí também como uma bela alternativa, tá? Anderson também pode aparecer aí, né? Lembrando que o time do Flamengo é um time também muito incisivo, então pode estar trazendo aí algumas defesas importantes para o Anderson. Vitória e Atlético Paranaense, galera. Tem muita gente aí pensando grande, aí pensando forte aí, Mastriani, Nicão, né? O Kaique Rocha, até mesmo o Léo Link, só que assim, o Vitória vem de 2 vitórias contra times grandes em casa, né? Ganhou do Atlético Mineiro 4-2, ganhou do Internacional 2-1. Então, em casa, ele tá começando a ser um time mais cascudo, né? Quando joga com times grandes, principalmente. Então, o Atlético Paranaense, para mim, considera um time grande hoje. Então, muito cuidado para o confronto, tá? Algumas peças aí, Mateuzinho e William Oliveira, são ótimas, boas opções de meio campo. E aqui também as duas opções aí que eu trago para vocês, Nicão e Mastriani. Nicão muito pela média básica que ele vem produzindo, Mastriani pelo artilheiro que ele é. E de resto aí eu acho que eu não vou escalar ninguém nesse outro nosso time do JD, tá? E finalizando aí um clássico Palmeiras e Corinthians. Eu acho o favoritismo monstro aí pro time do Palmeiras, né? O Palmeiras que tomou uma chicotada aí na última rodada, então ele vai querer mostrar para a torcida que foi um ocasional que aconteceu aí contra aquele time do Fortaleza. Então aqui cresce muito o potencial de Piquerez, Rafael Veiga e Estevão, tá? Eu acho que essas 3 opções aqui, ó, são quase unanimidades no time para a gente montar aí no time do JD. Nesse fraco time do Corinthians, né, que jogando fora de casa é uma presa fácil, não constrói muito, depende demais desse Wesley aqui do X1 dele lá para poder produzir, mas é um garotão ainda, né? Tem muito a crescer, cede demais desarmes, então aí a gente tem o Marcos Rocha que vai dar de frente com ele. Uma bela opção eu tenho na lateral, né? Para quem não quer dobrar aí com o time do Palmeiras aí, então pode ir com o Piquerez, pensando na parte ofensiva, Marcos Rocha aí com os desarmes que o Wesley com certeza vai ceder. Tá, o restante do time, Garro, pontuação média, base, acredito que 3, 4 pontinhos ainda acaba fazendo esse confronto, mas não vejo aí o Garro se destacando não. Tá? E o Everton aqui, né, pinta também, né, como uma opção de SG para esse confronto entre o Palmeiras e Corinthians.
técnico Abel Ferreira também muito bem cotado para esse confronto. Agora vamos lá escalar, né, pessoal? O nosso time, a gente já passou por todos os jogos. E vamos começar pelo ataque, tá? O que eu quero fazer no ataque aqui? Eu quero dobrar, sim, Hulk e Paulinho. E aqui eu quero ir com o Estevão, que eu comentei que é quase uma unanimidade. Então a gente vai ir com Estevão, tá? Então o nosso ataque ele ficou uma dobra aqui do Galo junto com o Estevão. E para a gente fazer um combo ali no time do Palmeiras, a gente vai colocar o Rafael Veiga, tá? O Rafael Veiga. Aí eu tô em dúvida aqui, Lucas Moura se entra no nosso time ou não. Cristaldo vai entrar, porque não tem outro jogador aí que possa aparecer tão bem nesse confronto contra o Fluminense, a não ser o Cristaldo, tá? Então aí a gente vai colocar o Cristaldo também nesse time. Mateuzinho aparece muito bem para esse confronto. Pochettino a gente comentou também agora há pouco contra o Juventude. Temos aí alguns meias, né? Interessante. Mas nós vamos subir aqui, galera. E eu tô muito tendencioso aí com o Lucas Moura, tá? Então o Lucas Moura vai entrar aí para o nosso time, já fechando aqui o nosso meiuca cristal do Lucas Moura e Rafael Veiga. E na lateral, Piquerez, eu quero deixar no nosso time. Aí nós temos aí um Juninho Capixaba, interessante, jogando naquela parte ofensiva, que nem eu comentei para vocês agora há pouco. Marcelo também, o William, Mike, aqui tá colocando o Mike nesse confronto lá, a gente não sabe se é Marcos Rocha ou não, mas é interessante também. Ayrton Lucas, e é o Ayrton Lucas que nós vamos deixar um defensor lateral do Palmeiras, lateral do Flamengo. Aí agora a gente vai na zaga. Eu acho que o São Paulo não segura SG, não segura SG. Palmeiras possivelmente pode segurar um SG. Flamengo, que é os meus cotados aí para SG. Uma peça do Cuiabá, de repente possa ser interessante também. Mas não temos muitas unanimidades não, né, galera? Então vamos ver aqui pela média dos jogadores. Ó, pelas médias ele já vem trazendo os dois jogadores do São Paulo, João Marcelo do Cruzeiro, o Naves do time do Palmeiras, Kaique Rocha, Pedro Henrique. Ó, Pedro Henrique tá me agradando bastante para esse confronto contra o Cuiabá, tá, gente? Temos aí o Vitão, Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, se eu não me engano, ele já jogou no Cruzeiro. E quem sabe uma lei do ex aí. Vamos colocar Fabrício Bruno na zaga, então a gente dobrando o Flamengo aqui no time do Cruzeiro. E aí eu não sei se a gente dobra ou se a gente triplica o Palmeiras, rapaziada. Porque eu quero muito. Vou ir com Naves dessa vez. E aqui no gol tá muito afim de ir com o Everton. Vamos ver quantas cartoletas. A gente tem 32 cartoletas ainda. Fabrício parece também uma boa opção. Mas nós vamos fechar aqui com o Everton. Então a gente tem uma trinca do Palmeiras e uma dupla do Flamengo. E de técnico, vamos ver aquele jogo que possa haver mais gols. Um confronto em que possa haver mais gols. E um possível SG. Vai dar difícil, galera. Uma rodada difícil mesmo, tá? Rodada difícil. Então, o que que eu trago para vocês aí? Milito, Tite e Abel Ferreira, tá? Abel Ferreira. E nós vamos aí com o Milito, né? Como a gente não tem nenhum defensor aqui do time do Atlético Mineiro, então aí a gente vai tentar cobrir pelo menos um SG aí com a parte do Milito, tá?
E de capitão não tem como ser muito diferente aí. O Hulk vai ser o capitão do nosso time do JD. No nosso banco de reservas, então, a gente ficou com o Fabrício, Wesley, Tite, Mateuzinho e Flaco Lopes. E fechamos então assim o nosso time para a 13ª rodada, pessoal. Esse aí é um vídeo um pouquinho mais longo, né, do que o normal dos nossos vídeos aí do JD, porém porque a gente não teve a nossa live do madrugadão aí ontem à noite, então falando um pouquinho mais dos confrontos, escalando o nosso time. Espero que tenham gostado e também eu quero saber, comente aí embaixo aqui, ó, comente aí o que você achou desse time e quem vai ser o capitão seu nessa rodada 13 do Cartola. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem com o JD. Um beijo, rapaziada. Que Deus os abençoe. Um ótimo final de semana. Fui!